Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Rodrigues, eu faço parte do Avalie e Realize. E estamos iniciando mais uma mostra de profissões. E hoje o nosso convidado é o Elson Júnior. Ele que é graduado em psicologia há 28 anos e há 23 ele atua na área clínica e hospitalar. Que legal, Elson. Seja muito bem-vindo, tá? Eu quero te agradecer aí por aceitar o nosso convite, por dar a sua disponibilidade de tempo para compartilhar um pouquinho da sua experiência. Na verdade, esse é o nosso propósito, com que profissionais venham aqui, graduados venham aqui e tragam um pouquinho das suas experiências profissionais, das suas escolhas profissionais, para que outras pessoas se inspirem, jovens se inspirem na decisão de tomar ali uma carreira profissional. Eu já queria dar a oportunidade, Elcio, para você se apresentar para o pessoal, falar de onde você mora e dar uma pequena introdução aí da sua área de atuação. Ok. Meu nome é Elcio Júnior, sou psicólogo, sou graduado em psicologia, em psicologia, bacharel e licenciatura, né? Apesar de não exercer, né, na área de licenciatura, mas eu tenho bacharel e licenciatura pela Faculdade de Humanidades Pedro II. Era uma faculdade que era... Essa faculdade, não, infelizmente, não existe mais, mas ela era uma espécie de continuação do Colégio Pedro II. Eu estudei no Colégio Pedro II, eu fiz meu ensino médio no Colégio Pedro II em São Cristóvão, e assim que terminei, prestei o vestibular, na época era vestibular, né? Não hoje é Enem, mas assim, fiz o vestibular. Curiosamente, na realidade, eu fiz para duas áreas, que eram letras e psicologia. Na realidade, eu passei nas duas, né? E a minha primeira opção, na realidade, não era psicologia, era letras, né? E aí eu tive que decidir, né? Eu até brinco, tive que decidir entre o inseto e o inseticida, né? Eu até faço essa analogia, né? Mas, assim, eu acabei optando no último minuto pela psicologia, porque, na realidade, a faculdade, né, de Humanidades Pedro II eram, na maioria das áreas da faculdade, eram área de humanas, né? Então, as duas áreas, na realidade, elas se entrelaçam. Sempre gostei muito de literatura, né? E esse gosto, na realidade, ele surgiu no ensino médio, né? Literatura, poesia, né? Eu lia muito Carlos Drummond de Andrade, os poetas brasileiros, e aí a gente começa a fazer uma analogia entre as duas áreas, na realidade, por isso que eu escolhi as duas áreas, né? E foi assim, na realidade, eu até digo que não, eu não escolhi, a psicologia que me escolheu, né? E aí eu segui o curso, né, de psicologia, e foi assim muito intenso, né? A área de psicologia é uma área extremamente rica, né? A busca pelo conhecimento humano, né? O conhecimento da natureza humana, né? Do comportamento humano, né? E assim que eu me formei, né, eu tive uma oportunidade foi a oportunidade em trabalhar num hospital oncológico, né? E a partir daí, foi uma amiga minha até do curso, né, que me convidou, assim, eu estava lá na formatura, né, aí a Helena, uma grande amiga minha, disse assim, você quer trabalhar comigo? Eu disse, como? Como assim? Eu nem estou formando, já surgiu uma oportunidade, como assim? E, na realidade, eu não fazia, assim, não tinha muita... não imaginava que eu fosse trabalhar na área hospitalar, eu imaginava trabalhar na área clínica, inclusive eu fiz orientação vocacional. É curioso, na realidade, o trabalho de vocês tem um pouco a ver com a minha identificação assim, no final do curso, né? Na realidade, nessa oportunidade, eu resolvi seguir, né? E até hoje estou trabalhando com psicologia hospitalar, né? Na área de oncologia, né? Então, assim, a partir daí, eu formei junto com a Helena uma equipe de psicologia, porque na época, na realidade, o hospital onde eu trabalho não tinham profissionais de psicologia, e aí nós fomos uma espécie de pioneiros no hospital, né? Formamos uma equipe, inicialmente, formada com 4 profissionais, e ao longo do tempo
todos esses profissionais que estavam comigo saíram por algum motivo, e eu acabei ficando sozinho no hospital. Né? E assim, o meu interesse pela área de psico-oncologia foi surgindo dentro desse processo. Eu fiz vários cursos, né, de atuação, de psicologia, de psico-oncologia, cuidados paliativos, que é uma outra área dentro da psico-oncologia que é extremamente importante dentro da minha realidade, né? E, a partir daí, eu comecei a minha área dentro da psicologia hospitalar. Legal. Eu quero te agradecer, tá, pela sua disponibilidade aí. E eu tenho certeza que as suas experiências vão colaborar muito para quem está decidindo aí, está nessa fase de decidir uma carreira profissional. Eu já queria começar te perguntando como é que, né, você já deu uma introdução, né, como é que aconteceu essa sua escolha, mas como é que foi isso, né? Como é que foi escolher psicologia de fato? Como eu te falei, na realidade, no início, eu optei pela psicologia de uma forma bem intuitiva, né? Foi uma coisa bem inicial, assim, né? Um interesse pela análise do comportamento humano. Eu costumo dizer que, na realidade, teve um livro que me ajudou muito nesse contexto, que foi o livro do Machado de Assis, O Alienista. Esse livro do Machado de Assis, que conta uma história muito interessante de um psiquiatra, né, que é convidado a voltar à sua cidade natal e chefiar um hospital, né, e aí ele descobre, ao longo do tempo, que, na realidade, todos ali, ele começou a analisar a cidade inteira. E eu não vou contar o pormenor, mas assim, ali esse livro, na realidade, ele me chamou muito a atenção sobre essa questão da análise do comportamento humano. Né? Então, o que é normal, o que é patológico, o que é loucura. Né? E aí, assim, a curiosidade por entender esse processo, né? O mecanismo, né, do comportamento humano, de como cada ser humano lida com as suas questões, né? Então, esse inicialmente, foi o meu interesse pela psicologia. E, a partir do curso, você abre um leque. Eu digo que, assim, uma outra coisa também que eu acho que é extremamente importante, aí já vou adentrando, né, no assunto, eu posso dizer que eu tive o privilégio de estudar. A faculdade onde eu estudei era uma faculdade bem eclética, né? Porque, na época, a maioria das faculdades tinha um predomínio muito grande na área clínica, né? Então, assim, muitas faculdades tinham um predomínio da psicanálise, tinham um predomínio da área de atuação na área clínica. E a faculdade onde eu estudei tinha um leque de possibilidades, né? Eram várias áreas de atuação, área educacional. Na época, já se falava na área esportiva, né? Então, hoje, né? Você vê aí os times de futebol, né? Com inúmeros profissionais da área de psicologia, né? Dando importância sobre o aspecto do comportamento humano, do atleta ter a alta performance, né? Mas também trabalhar esse aspecto do emocional desse atleta, né? Porque ele é treinado para ganhar, mas e aí, quando perde, como é que né? Lidar com isso? Né? Então, na época, né, há mais de 20 anos, né, a faculdade onde eu estudei já se tocava nesses temas. Né? E eu conheci também outras áreas, né? A área educacional, a área social, né? A área de atuação junto a questões, por exemplo, ligadas a ONGs, né? Dando suporte a comunidades, né? Atendendo na parte planos de saúde mental para pessoas que não têm condição, não têm acesso ao serviço de saúde mental. Né? Então, isso eu acho assim, extremamente importante e eu agradeço assim, né, a Deus e a possibilidade que eu tive, né, de ter esse leque, né, porque você, estudando e tendo esse leque de possibilidades, você tem uma capacidade melhor de ter um poder de decidir. Quando só existem poucas opções na área de atuação,
você fica muito reduzido, reducionista, né? Então, assim, para a época, né, quando eu me formei, eu vejo isso como um ganho, né? Um ganho que eu tive, né? Muito legal. Você já trabalha há muito tempo, né? Você tem 23 anos aí de atuação como psicólogo hospitalar. E como você mesmo disse, né? Uma profissão antiga no Brasil. Antes Uhum. era só mais enfatizado na parte clínica, mas hoje a gente vê também várias possibilidades de atuação e de graduação. Explica para a gente como é que funciona especificamente o trabalho de um psicólogo hospitalar. Certo. Só fazendo uma correção aí. Você disse 23 anos de experiência, né? Na realidade, são 28 anos mesmo. Nossa, É porque quando eu me formei, eu já automaticamente já comecei a já trabalhar na começou. né? Então, eu digo que eu comecei muito antes da área clínica, porque eu também sou formado na área clínica, atuo também dentro da área clínica, mas eu tenho muito mais bagagem na área hospitalar do que na clínica, né? Apesar de atuar na clínica, né? Isso que você falou da psicologia, né? A psicologia no Brasil tem mais ou menos por volta de 61 anos, né, de existência, né? Então, assim, você me perguntou a área de atuação do psicólogo hospitalar, né? Então, a minha experiência é num hospital oncológico, né? Então, assim, o profissional de psicologia ele pode atuar em várias instituições, né? Assim, não existe só a instituição oncológica. Então, existe instituição psiquiátrica, né? Pediátrica, com outras, vamos dizer assim, demandas, né? Então, é extremamente... Eu acho que, assim, antes de falar sobre a psicologia hospitalar, é importante que o profissional ele conheça a instituição para onde ele está sendo direcionado ali a exercer a sua área de atuação, né, dentro da área hospitalar. É extremamente importante que esse profissional ele conheça essa instituição antes de exercer essa atuação, né? Conhecer na realidade quais são as demandas dessa instituição, né? Mas assim, a atuação básica de um psicólogo hospitalar, antes de mais nada, é o atendimento direto ao paciente, que pode ser feito, tem várias abordagens junto ao paciente, né? Aonde eu trabalho, a gente atua diretamente com o paciente em determinados momentos, né? Por exemplo, no momento do diagnóstico oncológico, o paciente recebe o diagnóstico, nós fazemos um trabalho direto com essa equipe que passa o diagnóstico ao paciente. Então, sempre que existe uma demanda nessa equipe, nós somos acionados, às vezes até no momento do diagnóstico, né? Além desse momento, existe a avaliação pré-tratamento, que pode ser cirurgia, pode ser quimioterapia, seja lá qual for o tratamento oncológico. Então, nós fazemos também esse atendimento como uma espécie de trabalho emocional, né, de preparação desse paciente para iniciar o tratamento, né? A gente também faz um acompanhamento pós-tratamento, né? Como esse paciente ele reagiu a esse tratamento e como ele está lidando com os aspectos emocionais após esse tratamento, né? Além disso, a gente tem várias abordagens, né, que a gente pode atuar junto ao paciente. Aonde eu trabalho, eu desenvolvo, quer dizer, atualmente eu não estou desenvolvendo esse trabalho, mas eu pretendo retomar esse trabalho, que é o atendimento, não é só um atendimento individual que a gente faz um atendimento em grupo. E eu chamo esse atendimento de grupo de grupos terapêuticos. Por que grupos terapêuticos? Porque são reuniões que a gente faz com esses pacientes, que na maioria das vezes existe uma demanda, né, semelhante, e dentro dessa demanda a gente faz uma ponte com outros serviços, né? Por exemplo,
temos um grupo de pacientes com câncer de mama. E aí, muitas vezes, as demandas dessas pacientes são demandas semelhantes e que surgem dúvidas, né? Quanto ao tratamento, nós chamamos a equipe de mastologia para participar dessas reuniões. Então, é como se fosse um bate-papo do profissional de mastologia junto com essas pacientes. As pacientes gostam muito disso, porque muitas vezes o tempo de atendimento com o paciente é muito rápido, né? E às vezes o paciente sai da consulta com muitas dúvidas. E quando a gente faz esse trabalho de grupo, essas dúvidas são resolvidas ali, né? Legal. Porque esse profissional ele fica à disposição das pacientes, né, naquele exato momento. E aí é muito interessante porque enquanto nós, profissionais da área, nós precisamos ler mais sobre aquela demanda, nós precisamos investir em conhecimento, né? Então, junto com isso, a gente também faz um trabalho de educação continuada, que é um trabalho junto às equipes multidisciplinares, né? Então, é um trabalho que a gente vai entrar em contato com a equipe, às vezes são questões pontuais que a gente conversa com o médico sobre determinado paciente, e aí esse trabalho ele vai se alinhando junto com os pacientes de uma forma geral, né? Essas atuações junto ao paciente, elas também podem ser desenvolvidas em outros hospitais com outras demandas, né? Então, no meu caso aqui é oncologia, mas um paciente, por exemplo, que é atendido num hospital psiquiátrico, o psicólogo ele vai trabalhar mais ou menos com as mesmas dimensões de atuação junto ao paciente, de acordo lá com as demandas, né? Em um hospital psiquiátrico, muitas vezes existem as comunidades terapêuticas, que são grupos, né, de pessoas que se comprometem a dar suporte a esses pacientes, e aí se faz também, muitas vezes, as mesmas abordagens, atendimento de grupo, atendimento individual, né, e outras demandas, né? Isso que eu ia perguntar nessa próxima, né? Se muda muito, né, as funções do psicólogo hospitalar, ou se depende, né, do hospital onde ele está. Você disse que você hoje atua no hospital oncológico, né? E aí, de hospital para hospital, muda muito essas funções, as abordagens elas são mais específicas, dependendo. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, é como eu estou te falando. Normalmente, o profissional de psicologia, atuando na área hospitalar, ele vai falando dizer assim, alinhando de uma forma bem básica assim, a área de atuação do psicólogo hospitalar. Ele vai atender primeiramente ao paciente, tá? Independente da forma como ele vai abordar esse paciente, seja início de tratamento, momento de diagnóstico, ou numa situação mais lá na frente, o profissional ele também vai trabalhar com a família desse paciente, porque a gente entende que o familiar ele é uma das redes de apoio a esse paciente, e muitas vezes esse familiar ele vai precisar de tanto suporte quanto esse paciente. É o que, da minha realidade, às vezes a gente vê muito isso, principalmente o paciente que está internado, né, durante longa internação. Às vezes esse familiar ele vai ficar sobrecarregado emocionalmente, né? E aí muitas vezes a gente precisa dar um suporte para esse familiar. Eu costumo sempre dizer, é o cuidar de quem cuida, né? Ou seja, quem cuida às vezes precisa ter muito mais cuidado do que o próprio paciente, né? Então esse apoio, esse suporte emocional à família, como lidar, né, com internação, como lidar com o tratamento, ou com o próprio emocional do paciente, que às vezes sofre interferências desse tratamento, né? E, além disso, dar a gente chama de psicoeducação, né? Que é orientar esse familiar sobre o estado clínico do paciente, em como lidar com essas interferências que o próprio tratamento pode trazer, né, para a qualidade de vida desse paciente, né?
Então, assim, acompanhamento em determinadas situações que são mais específicas, por exemplo, CTI, né? Então, a abordagem do profissional de psicologia hospitalar em CTI é lidar com situações críticas, né? Muitas vezes o paciente que está em risco de vida, né? Então, por exemplo, atendimento em CTI, né? Independente vamos dizer assim, do tipo de hospital, né? Então, um hospital que tem atendimento em CTI, o profissional de psicologia, ele precisa ter uma atuação em momento crítico, né? Às vezes o paciente está numa situação de risco de vida, né? E isso pode acontecer de uma hora para outra. Às vezes o paciente está melhorando, ele está tentando sair do CTI para ir para a enfermaria comum, né? E aí, às vezes, a gente acaba fazendo um suporte maior para esse familiar, né? Que ele precisa entender a realidade do estado de saúde do paciente, né? Comunicação de más notícias. O que é comunicação de más notícias? Um diagnóstico de uma doença terminal, né? Uma doença que não tem tratamento curativo, ou o próprio óbito do paciente. Às vezes, o profissional de psicologia ele vai ser acionado para passar essa informação junto com a equipe para o familiar, né? Então, é um trabalho assim muito delicado, né? Que exige uma sensibilidade muito grande do profissional de psicologia, né? Além disso, a atuação junto à equipe multidisciplinar. Então, quando a gente fala de trabalho em equipe multidisciplinar, é um trabalho integrado com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, de fisioterapia, nutrição, serviço social. Então, quando eu falei para você do trabalho de grupo terapêutico, que eu comecei a desenvolver lá no hospital, essa parceria com determinados setores é extremamente importante para o funcionamento desse trabalho de grupo. Nesse grupo terapêutico, a assistente social, que já saiu lá do hospital, ela me ajudou muito na formação desse trabalho, né? E determinados profissionais que participam diretamente, discussão de casos, né? Essa semana, hoje mesmo, procurei a equipe médica lá do hospital, da clínica médica, para relatar determinadas questões de pacientes que eu estou acompanhando no hospital, né? Então, essa conversa direta, né, com o profissional, e aí o próprio profissional diz, não, peraí, tem um caso aqui que merece o seu suporte. Por conta de... Aí ela vai conversando, né? E essa interação é extremamente importante até para o trabalho do profissional de psicologia. Às vezes, a equipe médica não percebe, mas aí é um técnico de enfermagem que chega, vem cá, Elcio, que bom que eu te achei aqui, né? Você está passando pelo corredor, às vezes está tudo calmo, mas é o técnico de enfermagem que te segura no braço. Olha só, aquela paciente que está ali na enfermaria tal, eu percebi isso, isso e isso. Você pode ir lá, passar lá para avaliar. A gente registra como uma solicitação da enfermagem, entendeu? Então, essa interação com a equipe é extremamente importante, né? Supervisão e treinamento, junto dentro do trabalho de equipe multidisciplinar, também isso é extremamente importante, né? Porque às vezes você pode, mesmo com experiência, você pode atender o paciente e não saber ou ter dúvidas, né, dentro da sua área mesmo, independente de você ter experiência. Por isso que é importante você ter uma supervisão ou um treinamento ou a gente chama de mediação, né? Então, por isso que lá onde eu trabalho tem um outro psicólogo. Então, quando eu tenho alguma questão ou alguma dúvida, eu recorro a ele e ele é a mesma coisa comigo. Por isso que é importante que a gente tenha, numa instituição, você tenha uma equipe, né? No mínimo,
2 a 3 psicólogos, dependendo da demanda, né, dessa instituição, entendeu? Legal, Elcio. Elcio, como é que você avalia as condições atuais do mercado de trabalho para o profissional e a área de psicologia hospitalar? Uhum. Então, vamos dizer assim, é uma questão bastante interessante e eu acho que é importante da gente tocar em determinados assuntos, né? Como, por exemplo, vamos dizer assim, as condições, né, do profissional de psicologia, né, na área hospitalar. O mercado de trabalho, na realidade, a tendência hoje é ter um crescimento, né? Por conta exatamente dessas especialidades, né? O psicólogo ele pode atuar em um hospital de emergência, ele pode atuar num hospital oncológico, num hospital geral, né? No CTI, num hospital cardíaco, de cardiologia, de ortopedia, né, no INTO. Né? Então, essas variações vão exigir, na realidade, cada vez mais que o profissional de psicologia na área hospitalar ele se especialize, né? Até para ele poder, né, ter acesso a essa demanda que tem crescido muito. Né? Porém, a gente sabe que, na realidade, assim, a atuação e a oferta de vagas, na maioria das vezes, elas podem surgir, né, dentro da área do serviço público e do serviço privado. Né? E no serviço público, na maioria das vezes, né, é que tem as melhores condições. Né? Na realidade, a psicologia ainda está lutando, né? O Conselho de Psicologia está lutando pela questão da carga horária, que a gente considera como ideal para um trabalho que não haja sobrecarga também para esse profissional. Então, teoricamente, a melhor carga horária seria de 20 a 30 horas semanais. Né? Porém, a gente ainda não tem isso, vamos dizer assim, olha, isso aqui é o padrão. Né? Então, normalmente, no mercado de trabalho hoje, que está em crescimento, o serviço público, quando surge algum concurso, né, seja na prefeitura ou no governo federal, no governo estadual, né, para hospitais, de uma forma geral, normalmente a carga horária é entre 20 a 30 horas. No serviço privado, a gente vê até carga horária maior do que essa, certo? Porque existe, muitas vezes, uma diferenciação, né? Vamos dizer assim. Inclusive plantões. Né? Assim, a área de atuação ela pode ser diversa. Né? Vamos dizer, o mercado de trabalho pode trazer atuações diversas. Né? E no setor privado, na realidade, ele muitas vezes vai trazer essa carga horária maior por conta da demanda também, né? E também, assim, a gente não tem também definido um valor, né, de salário, assim, né? Existe, na realidade, isso aí também é algo que está sendo, vamos dizer assim, a gente está lutando muito para ter esse piso salarial, né? Em cima de uma carga horária. Né? Então, assim, a média salarial inicial de um psicólogo hospitalar gira em torno de 5.300, mas isso vai variar de instituição para instituição. Né? Como eu estou falando aqui, no serviço público, normalmente não existe essa coisa de trabalho acima de 30 horas semanais. Acima de 30 horas semanais, eu percebo que na maioria das vezes, o profissional ele acaba ficando mais sobrecarregado, né? Independente de onde ele vai trabalhar, né? De que instituição ou em que área hospitalar ele vai atuar. Legal. Elcio, que habilidades que você considera que são imprescindíveis para a atuação como psicólogo hospitalar?
quais as que você enumera aí que são principais e importantes, né, imprescindíveis? Sim, é, independente de ser da área em psicologia hospitalar, mas eu acho que para o psicólogo é extremamente importante que e isso a gente aprende, né, mesmo que seja na marra, a gente aprende isso na graduação, que é aprender a verdadeiramente escutar, né? Porque uma coisa é você ouvir, outra é você realmente escutar o outro. Então, é um exercício, e esse exercício é extremamente subjetivo. E dentro da área hospitalar, é muito importante que você trabalhe a sua escuta, né? A escuta terapêutica, né? Permitir compreender as necessidades desse paciente e dos familiares, né? Sem julgamentos, né? Sem fazer determinados questionamentos. Eu atendo muitas vezes pacientes nas seguintes questões, você está como exemplo, né? Às vezes eu sou acionado para atender um paciente que recebeu o diagnóstico de câncer e não quer fazer nenhum tratamento. Às vezes é um paciente que tem uma excelente perspectiva de cura. Né? Não estou falando de um paciente que foi, entre aspas, desenganado, né? Que tem uma doença avançada. Não, estou falando de um paciente com um diagnóstico de câncer com uma grande chance de ter cura. E esse paciente, ele não quer fazer nenhum tratamento. Então, às vezes, o profissional que atende esse paciente, ele fica irado, né? Já lidei com situações desse tipo, do médico discutir com o paciente, né? Tipo assim, como pode? Você tem uma boa perspectiva de tratamento, não sei o quê. E aí, assim, e o paciente, isso na realidade acaba gerando um distanciamento do paciente cada vez mais, né? Esse paciente, muitas vezes, quando eu atendo, eu simplesmente escuto esse paciente, procuro entender por que ele pensa, o que ele está pensando, né? O que ele está pensando que está fazendo com que ele corte, não quer fazer nenhum tratamento. E eu simplesmente digo para esse paciente, a única coisa que eu digo para esse paciente é não decida nada naquele momento. Né? Por que eu estou falando isso? Porque nessas situações, muitas vezes, o paciente, quando decide, não quer fazer tratamento, ele tem que assinar um termo de responsabilidade. E se ele assina o termo de responsabilidade, que ele tem consciência do que ele tem, e de que ele não quer fazer a opção de tratamento, ele não pode, depois, ele vai para casa, ele se arrepende, e aí ele volta dizendo, doutor, eu pensei bem, eu quero fazer o tratamento. No momento que ele assina, aquilo ali acabou. Ele não vai mais fazer aquele tratamento, entendeu? Então, eu sempre converso com o paciente e digo, olha, não decide nada de cabeça quente, não assine nada, vai para casa, converse com a sua família, vamos conversar mais uma vez. Então, na realidade, eu tento trazer essa pessoa, compreender na realidade que ele não tem, cada um tem o seu tempo para assimilar determinadas informações. Tipo assim, você se colocar no lugar da pessoa. Será que se eu tivesse no lugar dele, de repente teria a mesma reação? Né? Então é isso, saber escutar é isso. Né? Empatia, que é algo que a gente fala muito, né? Que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Que é essencial para o acolhimento a pacientes, familiares em situações de sofrimento, mas eu ainda vou mais longe, porque empatia é você ter essa consciência de se colocar no lugar do outro. Mas, além da empatia, você precisa ter compaixão. Compaixão é você sair da situação passiva de só ter a consciência de que o outro está sofrendo e você fazer algo por ele, que é exatamente essa colocação que eu fiz, né, em relação ao paciente que não quer fazer o tratamento. Né? Então, eu digo para ele, olha, não decida nada. Né? Então, não é só escutar, ter consciência de que ele está em sofrimento, mas é escutar e ter uma ação. A compaixão é você ter a ação, que não é só a escuta. Né?
E a outra coisa que eu acho que é extremamente fundamental também é ter uma comunicação clara, objetivo. Não adianta você ficar elucubrando, né, fazendo análises filosóficas, do comportamento humano nesse momento, né? Então, é um momento prático, né, que exige uma ação prática, né? E isso facilita a relação que muitas vezes fica afetada entre o médico e o paciente. Então, o psicólogo hospitalar ele é um agente importante nessa relação da relação médico-paciente, ou relação médico-cliente, né? Mas, assim, é isso. O profissional de psicologia hospitalar ele precisa ter isso como base para que ele possa fazer uma atuação adequada, né? Legal. Pontos aí fundamentais para um psicólogo, no modo geral. Como costuma ser o contrato de trabalho de um psicólogo hospitalar, né? Uma modalidade. E aí a gente vai fazer na modalidade, na verdade, no aspecto privado e no aspecto público. Mas primeiro eu queria saber no aspecto privado, né? Como é que funciona a modalidade de trabalho? É carteira Então, assinada, é contrato temporário? isso. Geralmente tem a possibilidade de trabalhar autônomo? Como é que Sim, funciona? é uma pergunta muito interessante, né? Por exemplo, vou falar da minha experiência primeiro, que, na realidade, eu trabalho num hospital que é privado, porém, ele recebe verba direta do SUS para atender o paciente lá, que é vamos dizer assim, o papel mais importante da instituição, o paciente oncológico, que é a maior demanda do hospital onde eu trabalho, basicamente 98% dos pacientes ali são do SUS. Né? Então, tem muita gente que confunde. Ah, você é um funcionário público. Não, não sou funcionário público. O meu contrato é com uma empresa privada que presta serviços para o SUS. Né? Então, é uma empresa, é um hospital, é uma entidade sem fins lucrativos, que agora tem uma administração nova no hospital, que está tentando mudar um pouco esse conceito para tentar trabalhar mais com esse conceito mais privado, né? Tentar trazer mais investimentos, né, para a instituição, em paralelo com esse convênio com o SUS, entendeu? Então, por exemplo, a minha contratação é pela CLT. Então, eu tenho um contrato, né, carteira de trabalho, e eu tenho uma carga horária, né, que eu tenho que cumprir dentro da instituição. Então, eu recebo férias remunerada, 13º, fundo de garantia, previdência social, tudo isso. Né? Agora, existem outras modalidades no serviço privado, né? Como, por exemplo, pessoa jurídica. Né? Existem profissionais, hospitais privados, né, e clínicas onde o profissional ele é contratado como autônomo. Né? E aí ele, por meio de um contrato, né, pessoa jurídica, ele tem um vínculo e oferece, vamos dizer assim, acaba tendo uma flexibilidade para o psicólogo, né, que pode trabalhar em uma outra instituição, ele pode, vamos dizer assim, ter uma atuação ou contratar uma equipe, né, para trabalhar ali, né? Então, na realidade, não inclui esses benefícios trabalhistas, né? Como férias, 13º. Né? E aí ele vai ter lá o ganho, às vezes, por produtividade ou por metas, né? Ele tem que Entendi. seguir determinadas metas para conseguir lá a faixa salarial dele. Né? E basicamente é isso. Assim, e tem contratos de prestação de serviços também, né? Algumas prefeituras, né? A Prefeitura do Rio faz esse tipo de contrato com profissionais É também de mais psicologia, temporário, né? de saúde, né? Da área de saúde. Né? O grande problema é que muitas vezes nesses contratos existe uma alta rotatividade. O profissional Uhum. fica, mas ele não demora muito tempo, porque Uhum. ele não consegue desenvolver o trabalho, também por conta da dinâmica, né, não só desse contrato, mas por outros motivos também. Né? Então, eu acho que nesse esquema, eu percebo que o profissional ele acaba tendo
uma variação muito grande, né, de trabalho. Ele não demora muito tempo, né, exercendo a sua atividade, né? No serviço público, na maioria das vezes, é por concurso, né? E como eu falei contigo, no serviço público tem aquela questão da carga horária. Normalmente é uma carga horária menor e a faixa salarial é um pouco melhor, entendeu? Só que você vai ter que prestar o concurso público, você vai ter que estudar, né? Você vai ter que ralar para caramba para fazer ali a avaliação. Muitos desses concursos públicos também têm avaliação de experiência, né? É como se isso contasse ponto na avaliação, além da prova teórica lá que você vai fazer. Tem avaliação de títulos, né? Avaliação de experiência, né? Isso também conta no concurso, né? Vamos dizer assim, isso serve de nota, né? E muitas vezes isso ajuda, né? Muitos profissionais que estão fora do mercado, de repente, a fazer um concurso público e acabam tendo não diria vantagem, mas é um ponto positivo, né, nesse aspecto, né? Legal, entendi. Você já falou um pouquinho da carga horária, mas explica para a gente, essa carga horária, ela é variável com as escalas ou elas são fixas em dias e horários padrões? Eu vou falar do meu caso primeiramente, né? No meu caso, é uma carga horária específica, lá onde hoje eu trabalho no esquema de 30 horas semanais. Então, até o ano passado, no ano passado eu tinha uma carga horária menor, de 20 horas semanais. Então, eu trabalhava durante a semana, durante 4 dias, cumprindo 5 horas, né? Durante 4 dias. 5 vezes 4, 20, seriam 20 horas semanais. E tinha uma folga, né? Durante a semana. Trabalhava 4 dias e uma folga. E isso mudou de um ano para cá, né? Aconteceram algumas mudanças na instituição e aí mudou de 20 horas para 30 horas semanais, né? Essa carga horária ela pode oscilar entre 20 a 40 horas, como falei com você, né? Mas existem várias coisas que podem influenciar isso, né? Como eu te disse, no setor público, normalmente a carga horária ela é menor, né? Por conta de regulamentação de cada estado, isso vai depender de cada município, como cada município ou estado, né? Lida com essa questão, né? Em alguns desses concursos existe um esquema de plantão ou fim de semana, ou seja, isso está dentro desse planejamento de carga horária, né? Na instituição privada já existem empresas que trabalham nesse esquema também, né? Em que o profissional, além daquela carga horária, ele vai trabalhar também no fim de semana ou vai trabalhar num esquema de plantão. Existem instituições que trabalham só com plantão. Existem profissionais que trabalham só com plantão. 12 por 36, né? E aí ele atua ali naquele período. Normalmente são instituições que atendem emergência, né? Ou é um hospital geral, um hospital de emergência, normalmente privado, né? Hospitais, instituição privada, né? Que faz esse contrato com esse esquema, entendeu? Mas, Bacana, legal. normalmente, é uma carga horária fixa, mas isso vai variar do setor privado ou do setor público. Como eu te falei, no setor privado, tem hospitais privados de grande porte que a jornada pode chegar a uma rotina de 40 horas semanais. Essa é uma questão, na minha opinião, até meio polêmica. Assim. Eu vejo esse trabalho de 40 horas semanais uma situação muito complicada, porque a possibilidade desse profissional ficar sobrecarregado é muito grande, né? Mesmo que ele trabalhe com equipe, entendeu? Ou seja, com mais profissionais
a possibilidade desse profissional ficar sobrecarregado é muito grande. Né? Então, assim, as empresas hoje precisam trabalhar com a saúde mental dos seus colaboradores, independente da equipe de psicologia. Né? Mas, assim, as empresas hoje elas precisam trabalhar a consciência de que precisa ter um programa de saúde mental nas instituições. Não sei se você sabe, mas o governo lançou uma lei agora, está em março desse ano, 14.831. Depois você pesquisa, se tiver curiosidade, essa lei, ela, na realidade, cria um certificado de qualidade para as empresas que valorizam a saúde mental dos seus colaboradores. Né? Então, pouquíssimas empresas devem ter esse certificado, porque é algo novo agora. Né? E a ideia é exatamente essa. As empresas se adequarem a esse trabalho visando uma qualidade de vida para o colaborador. E aqui não só falando do profissional de psicologia hospitalar, mas falando de todos os colaboradores de uma forma geral, porque existe um grande número de pessoas entrando de licença médica por transtornos mentais, nas empresas de uma forma geral. E no âmbito hospitalar não é diferente. O absenteísmo, o afastamento desse colaborador tem aumentado assim muito, né? Então, também é um papel do profissional de psicologia hospitalar também desenvolver esse plano de saúde mental para os colaboradores da empresa, né? Do hospital, no caso. Legal, eu abri aqui no Google aqui rapidinho e estou lendo um pouquinho aqui. Realmente bem interessante essa lei, porque ela ajuda também a manter esse bem-estar, né, do profissional ali também, não pensa apenas, né, na produção apenas, né, da sua função. Muito bacana. Inclusive, é sobre isso que a gente vai perguntar agora, né? Que condutas costumam ser adotadas por um psicólogo hospitalar para sua própria segurança, né? A fim de evitar esses riscos, né, químicos, até físicos, psíquicos e biológicos. Sim, e essa é uma pergunta muito importante, não só para quem trabalha dentro da área de psicologia hospitalar, mas para qualquer área, serviços de saúde, né? Mas dentro da área de psicologia hospitalar, por exemplo, riscos químicos e biológicos, é fundamental que o profissional use equipamento de proteção, os que a gente chama de EPIs. Né? Um profissional de saúde, o que ele usa? Jaleco, avental, às vezes. Né? Por exemplo, na época da pandemia, o setor de psicologia lá do hospital continuou trabalhando, e a gente trabalhava com máscara o tempo todo, higienização de mãos, por exemplo, pacientes que... existe uma conduta no Hospital do Trabalho que é a conduta da maioria dos hospitais. Quando um paciente é transferido de um hospital para outro, ele é colocado automaticamente em isolamento. Né? Durante, a gente chama de quarentena. Né? Quarentena é um período que pode gerar aí entre uma semana e 10 dias ou mais. Né? Durante esse período, esse paciente vai passar por exames, né? Só que, muitas vezes, esse paciente que está em isolamento, ele também precisa do suporte da psicologia. Então, o profissional de psicologia, ele precisa usar todos esses EPIs. Se é um paciente, por exemplo, eu já atendi paciente com isolamento de contato. Né? O que é isolamento de contato? Paciente com risco de escabiose, que é a famosa sarna, pacientes que são imunodeprimidos, né? Pacientes com imunidade muito baixa, né? Que estão internados, de repente, para fazer transfusão. Então, é obrigatório, não só obrigatório, é extremamente importante que o profissional ele use esses equipamentos, né? E aí, para poder fazer o atendimento da melhor forma possível. Outra coisa que é extremamente importante é a vacinação. Não só por conta da pandemia, mas
muito antes da pandemia, né, é extremamente importante que o profissional que atua dentro do ambiente hospitalar, com risco de contato com vírus, bactérias, é extremamente importante que se faça esse controle, né, das vacinas, da vacinação, de uma forma geral, né, como a gripe, hepatite B, por exemplo, né, Covid, né, a hepatite, por exemplo, né, no meu caso, por exemplo, onde eu trabalho, todo profissional lá faz pelo menos um exame anual, né, para saber como é que está essa questão da hepatite, né, se tem alguma alteração. Né? Exame periódico é extremamente importante que o profissional faça pelo menos um anualmente. Né? A higienização constante, né? Cursos de atualização é extremamente importante. E um desses cursos de atualização que a gente faz é o de como se higienizar, higienização de mãos. Parece uma coisa simples, né? E, vamos dizer assim, teoricamente, todo mundo deveria ter essa consciência, né, de como higienizar as mãos, né? Por exemplo, o uso de anel. Eu uso anel, né? Então, no ambiente hospitalar, você tem que tirar adornos, né? Porque tem gente que questiona, né? Uso brinco, uso anel, qual é o risco que eu corro? Parece bobo, né? Mas você corre sim riscos, né? Então, é por isso que existe risco de contaminação, né? Não é só risco de causar uma ferida ou nada desse sentido, né? Atenção a descarte de resíduos, né? Às vezes tem profissionais que se alimentam, né? Comem, e aí jogam, descartam, né? O que é lixo orgânico, né? Que também é uma consciência, vamos dizer assim, humana, né? Fora do ambiente hospitalar, mas dentro do ambiente hospitalar é importante também a gente ter essa consciência, né? Risco físico, a questão muitas vezes o profissional de psicologia vai ter que montar trabalhos, relatórios, projetos, e aí ele fica muito tempo dentro de uma sala, no computador, né? Parece que é uma coisa burocrática, mas não é, faz parte do trabalho também, né? Então, como é que você está se comportando ali ergonomicamente, né? No teu ambiente ali, você está sentado de uma forma correta. Às vezes eu levo puxão de orelha lá do fisioterapeuta lá do hospital, e às vezes eu fico meio largado lá na cadeira, e ele diz, cara, tu está ferrando com a tua coluna. Né? Então, assim, são riscos, né, vamos dizer assim, leves, né, mas são riscos que a gente tem que ficar atento, sim. Né? Em algumas instituições, né, existe proteção acústica, não é o meu caso, mas existem ambientes como emergências, né, em que muitos profissionais usam protetor auricular. Né? Alguns profissionais fazem esse uso para evitar o estresse, né, vamos dizer assim, com relação a ambientes que tenham muito ruído. Né? Por exemplo, ressonância, ambientes que trabalham. A ressonância tem muito ruído, então o indivíduo precisa ter esse cuidado. O risco emocional também, né? E aí envolve a minha área, né? Então, por isso que é importante do profissional de psicologia hospitalar ter uma supervisão, né? Supervisão de um outro profissional, né? Apoio psicológico, né? Autocuidado, né? Cuidar de si mesmo, né? Para que não ocorra isso que a gente já conversou aqui, da sobrecarga psíquica, né? Do trabalho, o que a gente chama de síndrome de burnout, que está muito em voga hoje. Hoje se fala muito sobre esse assunto. Né? Então, o profissional de psicologia hospitalar não está isento, né? Muito pelo contrário. Por isso que eu falo da questão das 40 horas semanais. O risco dentro desse esquema, né, de tempo de trabalho, esse profissional ele pode ter esse risco de desenvolver o burnout. Né?
e que tem a ver com a redução de carga, né? Vamos dizer assim, carga de tempo de trabalho, né? Também, né? Para você ter uma rotina saudável também. Legal, bacana. Quais conselhos você daria aí para os jovens que estão cogitando a possibilidade de investir na graduação de psicologia e talvez que pretenda, né, exercer a profissão na área hospitalar? Quais são os seus conselhos experientes aí de anos na área? Bom, o que eu diria para quem está engrenando agora na psicologia, né? Eu oriento, na realidade, assim, na realidade, o que eu vou falar aqui são dicas, né, que eu acho que podem facilitar. Mas, assim, são coisas que são, às vezes, parecem óbvio, né, mas, às vezes, não é tão óbvio assim, né? De repente, não, as pessoas não conseguem perceber, né? Mas, assim, para quem está começando, engrenando na psicologia, é focar no estudo mesmo, né, dos conceitos básicos da psicologia, né, aproveitar ao máximo a aquisição de conhecimento dentro das teorias de personalidade, psicopatologia, que é uma área que, para a psicologia hospitalar, o profissional de psicologia hospitalar que tem bons estudos dentro dessa área de psicopatologia, né, e teorias de personalidade, né, eu acho que são fundamentais, né? Então, assim, ter a oportunidade de conhecer o leque de atuações, né, da psicologia, né? Porque, assim, como eu já falei aqui no início, não sei como é que, eu sinceramente não sei como é que está a graduação hoje. Eu espero que esteja bem diferente da minha época, porque existia realmente um predomínio da área clínica, né? Então, e assim, a possibilidade do aluno de psicologia dele ter acesso a esse leque de atuações é extremamente importante. Ele vai ter uma gama de possibilidades de escolha, né? Quanto menos você tiver oportunidade de escolha, você vai demorar mais para ter acesso a esse leque, né? Então, conhecimento básico, né? Focar no ensino básico da psicologia, o estágio, que é o início, né, do aluno de psicologia, começar a ter experiência, né? Ou começar a ter acesso à prática, porque chega uma hora que você foca no estudo, mas chega uma hora que o próprio aluno diz, chega, eu já estou cansado, eu preciso ter acesso à prática, né? Atender, né? Então, mas para fazer isso, inicialmente é o estágio, a experiência prática, com supervisão, né? E ambiente hospitalar, se tiver oportunidade de fazer algum estágio na área hospitalar, né? Para quem tem esse interesse, sugiro sim que faça, né? Até para poder entender como é que é essa dinâmica, né, do profissional, tudo isso que eu falei aqui, a atuação do paciente, a atuação com o familiar, a atuação direta com a equipe multidisciplinar, isso ele vai começar a vivenciar dentro do curso de graduação, né? Então, é um facilitador, né? A questão da habilidade da comunicação também é outra coisa também extremamente importante na psicologia hospitalar, né? Por isso que eu disse lá no início, que se você está entrando numa instituição hospitalar, uma das primeiras coisas que você precisa saber é entender a instituição. Que instituição é essa? Entender a história dessa instituição, né? Entender qual é a demanda, né? Qual é o grande objetivo dessa instituição, ter acesso aos funcionários, do diretor até todos os funcionários. Então, assim, isso é extremamente importante, independente de se é área hospitalar ou empresa, né? Mas dentro da área hospitalar é fundamental que você faça isso, né? Supervisão, né? O que a gente chama de mentoria, supervisão é muito importante, porque mesmo você tendo experiência, como eu falei aqui, né? Às vezes eu me deparo, Elcio, vai lá, atende porque você tem experiência. Às vezes eu me deparo com uma situação e digo assim, cara, isso aqui é novo. Por exemplo, você está como exemplo, eu nem comentei aqui. Depois da pandemia,
começou a ter uma demanda lá no hospital de pacientes internados que estavam graves, inclusive alguns em cuidado paliativo, em fase terminal, que queriam ter acesso, contato com seus filhos, né, crianças, né, porque lá, até 2021, crianças até os 13 anos não podiam visitar, né, não podiam ter visita, assim como em muitas instituições hospitalares, e não é possível ter visita de crianças até os 13 anos. Né? E como a gente começou a ter muita demanda, né, de 2021 de pacientes internados, o setor de psicologia assumiu um projeto lá que a gente chama de visita guiada. Então, nós avaliamos as demandas dos pacientes internados e, dependendo da demanda, a gente entra em contato com a equipe e fala, né, olha, chega para a chefia e diz, né, por exemplo, paciente da clínica médica. Eu chego lá, converso com o chefe da clínica médica e digo, a paciente quer ver a sua filha, ela tem 9 anos. A gente pode viabilizar essa visita? Então, é tudo conversado com a equipe. E aí a gente começou a fazer esse projeto em 2021. Né? Então, nós fazemos visita guiada com crianças até os 13 anos. Nós já fizemos visitas com crianças com 2, 3 anos de idade. Né? E, assim, isso é muito positivo para o paciente. Nós temos pacientes que estão internados há mais de um mês. Né? Mulheres de 40 anos, com doença grave, com saudade dos filhos, e a gente viabiliza essa visita. É uma visita curta, que o setor de psicologia é responsável por avaliar essa criança e o paciente em questão. Entendeu? E nós fazemos nós permitimos esse contato, né, para que esse paciente ele possa ter uma qualidade, né, de vida dentro desse processo. Muito legal. A gente está chegando ao fim desse bate-papo aí super rico, né, da área, falando sobre as experiências, sobre essa área de atuação que é tão importante, né, e talvez seja de interesse de muita gente que está começando a se despertar, né, hoje está talvez ingressando numa faculdade, está em período de faculdade. Eu já queria dar a oportunidade para você dar suas considerações finais, Elcio. Se quiser divulgar alguma rede social também, fica à vontade, tá? Tá, joia. Em consideração, eu quero, antes de mais nada, agradecer aí a você, Tiago, a Juliana, né, a oportunidade de estar falando, né, da psicologia, né, que é uma área que, como eu disse, no início eu fui escolhido pela psicologia e depois eu agarrei, né, a psicologia. E, curiosamente, eu também tenho formação em orientação vocacional, mas, porém, não exerço, nunca exerci, né? Mas entendo que o trabalho de vocês é um trabalho assim extremamente importante, porque é a possibilidade, quem está ingressando, né, na faculdade, ou seja lá, no ensino técnico, né, conhecer, né, ter uma dimensão mais profunda, né, de cada área de atuação. E, na maioria das vezes, a gente tem uma dimensão muito reduzida, né? Um conhecimento muito pequeno, né? E o trabalho de vocês é extremamente importante, né? Porque vocês abrem esse leque conversando com profissionais das mais diversas áreas, e isso é um facilitador, isso é um incentivador, né? Para que muitas pessoas busquem, né? E invistam em seus sonhos, né? Legal. Muito bacana. Bom, eu tenho a minha rede social, que é o Instagram, tá bom? @psicoelco, ELCOJR, né? E lá eu falo de muita coisa também sobre psicologia, né? Sobre o comportamento humano, né? Assim como eu falei, não atuo só como psicólogo hospitalar, também sou psicólogo clínico, né? Atendo também na área clínica. E quem quiser lá, entra lá na minha rede social lá e me acompanha lá. E tem muita coisa interessante lá. De vez em quando eu faço lives também, falando sobre diversos assuntos. Né? Então E é é isso. isso. Então é isso. Segue o Elcio lá no Instagram dele lá.
Elson, em nome do Avalie e Realize, a gente agradece, tá? Pelo seu compartilhamento aí da sua experiência, porque eu tenho certeza que isso colabora e inspira pessoas a tomar uma decisão profissional, porque muitas vezes a pessoa chega nessa fase da vida, o jovem principalmente, e fica meio perdido, né? Fica meio receoso, fica meio assim, poxa, mas eu não sei como é que é o dia a dia, como é que funciona lá dentro. Eu sei a teoria, mas muitas vezes não sei a prática, e hoje você deu aí uma boa pincelada, eu acho que mais do que pincelada, acho que você foi bem profundo aí, né, nesse compartilhamento da sua experiência, que eu tenho a certeza que vai colaborar. Essa é a proposta do Avalie e Realize, é a mostra de profissões que tem que orientar você, jovem, que está começando, que precisa tomar uma decisão aí profissional, e espero que a gente tenha conseguido concluir esse objetivo hoje. Até o próximo vídeo, e curta, compartilha esse vídeo aí e envia para quem precisa ouvir essas experiências. Valeu, fica na paz.